Tudo bom, Zanin? Como tá por aí? Tudo bom, Thalita. E você, tudo bem? Tudo certo também. Hoje com uma temperatura um pouco mais agradável, né? Aquele calorão cedeu, mas agora ficar esperto com a chuva. Vamos lá, vamos para as estreias nos cinemas. Ah, eu adoro quando o Zanin traz documentários sobre a nossa história, porque o Zanin é um poço de cultura. Então, quando ele traz algo que fala sobre a nossa história, é muito legal, porque dá para a gente aprender um monte. Fora o documentário, a gente aprende aqui com o Zanin também. E ele vai falar sobre Morcego Negro, que é esse documentário sobre o PC Farias. Conta mais pra gente. Achei o título interessante, eu não entendi o porquê. Pelo trailer é claro que eu não iria entender, mas queria que você contasse pra gente mais, então. Bom, então vamos esclarecer o título. Primeira coisa aí. Morcego Negro era um carro que ele tinha, um carro super bacana que ele tinha, e que era apelidado de Morcego Negro. E os diretores, porque o filme é dirigido por dois cineastas, resolveram dar esse título a esse documentário, a uma figura que talvez as novas gerações não tenham conhecido, né, ou tenha caído mais ou menos no esquecimento, mas para a gente um pouco mais experiente era uma figura do dia a dia, né? Vamos dizer assim, como o coronel Mauro Cid por exemplo, hoje, assim, né? Manchete de todos os dias, assim, era o Paulo César Farias, o chamado PC Farias, que era o braço direito do Fernando Collor, né? Um braço direito para operações financeiras, que no fim se revelaram bastante, vamos dizer assim, para usar um termo leve, bastante controversas. Mas, enfim, era quem operava a grana que passava por diversos canais do governo, por vias não, digamos assim, não muito ortodoxas. E esse cara teve uma vida aventureira, assim, nesse sentido, e é essa vida que essa dupla de cineastas traz para a gente nesse documentário, que é muito legal, muito interessante. Ele é um documentário forjado, Thalita, assim, no feitio de uma grande reportagem jornalística, como hoje se faz muito pouco, né? Assim, esmiuçando provas, trazendo fatos novos, entrevistando uma série enorme de pessoas, parece que eles fizeram mais de uma centena de entrevistas, usando bastante material de arquivo, porque, afinal de contas, esse cara, o PC Farias, era uma figura midiática, então tem muito material de televisão, tal, da época, né? Então, eles tinham um material muito bom e eles levantaram um material pouco conhecido, um material inédito para retraçar essa vida assim, tão complicada. E isso que é o mais interessante do filme, né? É uma vida que, sendo desvendada, desvenda ao mesmo tempo os bastidores de um governo, né? De um governo que foi eleito, né? Foi o primeiro. Isso que é um dos capítulos da tragédia social brasileira, né? Foi o primeiro governo eleito após a redemocratização, primeiro pelo voto direto, né? Foi essa figura, Fernando Collor, que se cercou de gente como o PC Farias para tocar um governo que, como todo mundo sabe, é um governo que não terminou. Ele foi submetido a um processo de impeachment e o governo não terminou. Então, o caso do PC Farias, que era um caso político, se transforma num caso policial, porque ele tem a prisão decretada, ele foge, passa por vários países, etc, etc e tal, e tem uma morte muito misteriosa até hoje, coberta de mistérios, de coisas não desvendadas, e que esse filme joga um pouco de luz também sobre esse desfecho de vida dessa figura aventuresca. Eu acho bastante interessante, na verdade,
é a pegada política que esse filme tem de mostrar os bastidores do poder e de mostrar como uma figura como o PC Farias não aparece por acaso. Ele só aparece num determinado quadro assim distorcido da política, né? Um quadro assim muito pouco sadio da prática política, em que esse tipo de personagem viceja, né? E adquire um extraordinário poder, porque ele tinha realmente um talento muito grande com a manipulação de dinheiro e manipulação de pessoas também. Então, é absolutamente encantador você ver uma página da história sendo reaberta através da luz da investigação policial dessa figura. Eu queria só dizer mais duas palavras a respeito de um dos documentaristas, que é o Chaim Litevisk. Esse cara tem um filme que já tem alguns anos, que é um filme que eu suponho que entra para a história do documentário brasileiro, porque ele desvenda as relações entre os porões da ditadura e o empresariado brasileiro na época da ditadura, coisa que era um tabu que ninguém gosta de mexer nisso aí, né? Da cumplicidade de parte do empresariado brasileiro com a prática de tortura nos porões dos doicode. E ele faz isso através do levantamento de uma figura que era o Boylersen. O filme se chama Cidadão Boylersen, né? Que era diretor de uma grande empresa e colaborava com o regime ditatorial, fazendo uma vaquinha entre empresários para financiar a Operação Bandeirantes, que era uma operação de repressão e de morte na época da ditadura. Então, é um filme muito importante. Esse cara tem essa pegada mesmo política, né, de ir atrás dos bastidores, ir atrás daquilo que não se conta da ação política, né, e que muitas vezes se tenta reprimir, porque confina, é vizinha do crime, né? E, na verdade, esse filme, Morcego Negro, é mais uma etapa, vamos dizer, dessa investigação do Chaim sobre os bastidores pouco higiênicos da política brasileira. É um filme também, além de ser muito legal de ver, porque ele tem uma pegada policial, de thriller, assim, né? Embora baseado em fatos rigorosamente reais, né? Tem essa pegada mesmo de filme policial, de filme noir, de thriller, né? E, ao mesmo tempo, é um filme de utilidade pública na medida em que esclarece as pessoas sobre o funcionamento muito pouco, vamos dizer, ortodoxo da política em determinadas circunstâncias da nossa história recente. É um filme ótimo para ser visto. Perfeito. Sabe que PC Farias me traz uma recordação? Eu era pequena, eu fui até procurar a data, ele morreu em 96, eu tinha 12 anos. E foi a primeira vez que eu ouvi a palavra queima de arquivo. E eu não consegui entender o que significava. E perguntei para os meus pais, e eu lembro que na minha cabeça ficava sempre a imagem que ele tinha morrido queimado por conta da queima de arquivos. E depois, mais para frente, que eu fui entendendo do que se tratava a queima de arquivo, fui saber mais sobre a história de PC Farias. Então, sempre vem na minha imagem, na minha cabeça, essa imagem, na verdade, na minha cabeça, quando vem o nome de PC Farias. Enfim, uma lembrança. Mas bacana, achei muito bom. Quero ver para entender melhor, inclusive, aqui a nossa história. Demais. O próximo filme também trata de Brasil, né? É Saudosa Maloca, que conta um pouquinho a história de Adoniran Barbosa, dos seus amigos ali, das músicas que ele escreveu. Bem bacana também. Conta pra gente. Também é um trabalho em continuidade desse diretor, que é o Pedro Serrano. Ele já tinha feito um curta-metragem e um documentário sobre a figura do Adoniran Barbosa, né? Que todo mundo sabe quem é o Adoniran Barbosa, todo mundo tem algumas das músicas do Adoniran na cabeça, né? Saudosa Maloca, que dá o título ao filme, tal, Trem das 11, Ernesto, Tiro ao Álvaro. É um patrimônio, né,
é paulistano, né? Se fala que o Adoniran talvez tenha sido o grande cronista da cidade de São Paulo, através das músicas dele, né? E foi uma figura, assim, absolutamente incrível, né? Ele foi ator, né? Ele era comediante, ele era uma pessoa muito engraçada, mas às vezes, na graça dele, trazia, assim, tragédias incríveis, assim, da vida pobre da cidade, do lado pobre da cidade e tal. E essa figura que encanta tantas pessoas, encantou, já tem vários livros sobre Adoniran, né? E aqui no cinema também é a mesma coisa, né? Ele é personagem de vários filmes do próprio Pedro Serrano, que é um jovem realizador, mas que já tem essa trajetória de trazer para a gente, resgatar para a gente essa figura do Adoniran. Só que agora, em Saudosa Maloca, a diferença é o seguinte: ele faz agora não um documentário tradicional sobre a figura do Adoniran, mas ele faz uma coisa diferente. Ele faz um filme de ficção. Veja que coisa interessante, que ideia bem legal. Ele pega as letras das músicas mais conhecidas do Adoniran e faz um roteiro de filme partindo das letras, né? Então, quem conhece, por exemplo, o samba Saudosa Maloca, sabe que ela tem um narrador, que é provavelmente o Adoniran, falando de si mesmo, né? E dois amigos dele, o Mato Grosso e o Joca, né? Que construímos a nossa maloca, né? E é um daqueles sambas que parecem muito engraçados, porque às vezes tem alguns erros propositais de português que ele colocava para imitar o falar popular, né? Mas sem nunca transformá-lo em caricatura, fazia com muita proximidade com aquilo mesmo e com muito carinho, com muito afeto, né? Pelo jeito que as palavras são usadas na linguagem popular. E esse samba conta a história desses dois amigos que moravam numa determinada maloca, né? Qual é o termo que ele próprio usa, né? E um dia são despejados porque chegou a especulação imobiliária e vai derrubar a casa onde eles moravam, né? A casa de cômodos onde eles moravam, para usar o terreno para fazer um grande edifício. Então ele parte desse princípio, que é uma letra de samba já bastante antigo nesse sentido, né? Mas que já dá conta da questão das transformações sociais da cidade de São Paulo em função do avanço da especulação imobiliária, que é uma coisa atualíssima. Hoje em dia é uma coisa assim, a voracidade da especulação imobiliária atingiu um paroxismo assim que a gente vê hoje em dia, bairros inteiros sendo demolidos. Eu tenho amigos que moram no bairro de Pinheiros que estão malucos com obra para tudo quanto é lado, todas as casas sendo demolidas para dar lugar para prédios altíssimos, né? Isso transformando a cidade assim, mudando culturalmente a cidade. Então, o pequeno comércio sai, as pequenas residências saem, dão lugar a espaços bastante mais caros. Então, é um tipo de população que é expulsa e outro tipo de população de maior poder aquisitivo que ocupa aquele espaço. Todo esse processo está descrito de uma forma lírica nesse samba, que é como um samba de antecipação de alguma coisa que ele já pressentia na cidade, em particular no bairro onde ele passou a maior parte da vida, né? E que ele canta em prosa e verso, que é o bairro do Bexiga, em São Paulo, né? Que é um bairro de origem proletária, ocupado em grande parte pela população negra, em grande parte também por imigrantes pobres, italianos e espanhóis, que ocupavam o bairro, e com a transformação, que são desalojados de lá para que uma classe média afluente ocupe aqueles espaços. Isso está em pleno processo e já estava na época da Adoniran também, no começo. Então, é um samba de prefiguração. E ele vai entrelaçando esse samba com outros sambas, né?
para contar uma história. Veja que coisa interessante, né? Por exemplo, tem um samba, todo mundo que gosta do Adoniran conhece, que é o samba do Ernesto, que é uma figura que convida eles para ir no samba, numa festa tal, e eles chegam lá e a casa está fechada. Daí ele faz um samba dizendo que se sentiram ofendidos. Então, um samba engraçadíssimo, na verdade. O Trem das 11, que é aquele que o personagem, a voz lírica, vamos dizer assim, do samba, canta para uma mulher dizendo: olha, eu gostaria muito de ficar com você, mas eu tenho que voltar para casa, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E tudo isso, Thalita, vai virando uma história envolvendo esses três personagens, que são o próprio Adoniran, né, que é interpretado pelo titã Paulo Miklos, que virou um ator, agora está em um monte de filme. Paulo Miklos estreou no cinema não faz tanto tempo assim, e virou um ator requisitadíssimo, né? E outros dois atores excepcionais, que são o Gustavo Machado e o Gero Camilo, que fazem o Joque e o Mato Grosso, né? Esses personagens. Então, é um filme que é construído assim em cima da obra do Adoniran, e não da trajetória real do Adoniran. É um filme, portanto, de ficção, que é muito inteligentemente construído, muito bem interpretado por esses atores, né? E conta uma história que é uma história essencialmente paulistana, e uma história de fundo social, porque são personagens, todos eles, de origem popular, né? E que mostram as dificuldades de se viver numa metrópole grande como São Paulo. É um filme assim que tem graça, tem uma certa graça, embora fale às vezes de assuntos dramáticos, mas ele puxa para o lado da comédia, e talvez ele pudesse ter um pouco mais de música do que ele tem realmente, para dar uma decolada assim, mas é um filme interessante para ver. E tem eu acho que o destaque dele é essa ideia original mesmo, de você pegar as letras do samba, da obra de uma determinada pessoa, e construir uma trama ficcional em cima disso. Eu acho que essa é o grande lance do filme. O trailer já é muito divertido, né? Aquela hora que sentam os três, falam: olha, não vai ter jeito, a gente vai ter que partir para isso, a gente vai ter que trabalhar. Eles falam: ah, não quero. É muito bom, que legal. Porque já tem um dos sambas do Adoniran, ele ironiza essa história, né? O progresso, ele chama de progresso. Nós sempre escutamos falar, né, que o progresso vem do trabalho. Então, amanhã cedo nós vai trabalhar, se Deus quiser. Aí o outro fala: mas Deus não quer. Muito bom, que bacana. Já no cinema, Saudosa Maloca. Zeninho, olha só, temos 5, 6 minutos aí, então eu vou deixar para que você escolha para onde vamos. Se você quer trazer outra estreia no cinema, se quer trazer alguma coisa de streaming, para onde vamos? Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma dica, é rapidinho, então eu nem poderia me estender sobre essa trilogia. São 3 filmes que estão. Eu não quero que ninguém perca a oportunidade de assistir no Sesc Digital, que é de graça. Entra no Sesc Digital, no Cinema em Casa do Sesc. Eu sempre falo, me repito, mas para quem não me escutou, não precisa nem fazer credenciamento, nem nada. Entrou, localizou o filme, dá o play e assistiu. Ótima qualidade, e é uma grande oportunidade de ver a trilogia do Patrício Guzmán, que é um diretor chileno, sobre a ditadura chilena, porque são 3 obras-primas, eu não estou exagerando, são 3 obras-primas, são os filmes, são Nostalgia da Luz, Botão de Pérola e Cordilheira dos Sonhos, que ele fez ao longo de vários anos. Quer dizer, toda a obra do Guzmán, na verdade, eu já tive pessoalmente com ele, quando ele esteve lançando um livro aqui, fizemos um evento, com entrevistas, com tudo, né? E ele chegou uma hora e falou: a minha obra inteira é dedicada a combater aquele período da ditadura Pinochet. E ele tem toda a razão. Ele foi preso, né? Ele foi preso, foi no Estádio Nacional. Por sorte, ele conseguiu sair vivo de lá, muita gente morreu no Estádio Nacional sob tortura, né?
e ele conseguiu escapar e se exilou. Ele mora na França até hoje. E ele tem uma outra trilogia que se chama Batalha do Chile, que também é imperdível. Essa não tem aqui no Sesc. E tem esses 3 filmes que são filmes posteriores e que dão conta, assim, da permanência dos efeitos da ditadura na sociedade chilena até hoje. Mas são feitos com uma arte, com uma noção de beleza, com uma originalidade, Thalita, que você fica absolutamente encantado. Só vou dar uma palhinha, eu sei que a gente já está chegando no final. Esse primeiro, que é dos 3 que são obras-primas, para mim, o maior de todos, chama-se Nostalgia da Luz. Ele vai ao deserto de Atacama, no Chile, que dizem que é uma maravilha, eu nunca estive lá, diz que é uma maravilha, é o ar mais puro do mundo, é onde se instalam os observatórios astronômicos para observar o universo, né? E você começa a pensar, é um filme sobre astronomia, maravilhoso, tal, não sei o quê. Aí, de repente, ele descobre, nos revela algumas pessoas que garimpam no deserto do Atacama em busca de restos de desaparecidos políticos, cujos corpos eram desovados ali pela ditadura militar, para que eles pudessem provar pelo DNA que seus parentes haviam morrido ali. E os restos dos corpos estavam ali. Então ele faz, esse Patrício Guzmán, ele faz essa articulação entre o cosmos, o universo, e a mais sórdida política que existe, que é a política da ditadura, a política da morte, do assassinato, da tortura. Ele consegue fazer essa articulação nesse filme. E nos outros 2, ele faz também essa articulação. Então, é uma trilogia, para quem gosta de cinema, é imperdível. Estão entre os maiores documentários, assim, de todos os tempos, em particular esse Nostalgia da Luz. Eu já vi, assim, em votações de críticos, os melhores de todos os tempos, e ele comparece, assim, quase que obrigatoriamente. E os outros 2 também não ficam muito atrás. Então, para quem gosta de cinema puro, cinema feito assim, do culto da forma cinematográfica mesmo, da beleza do cinema, é extraordinário. E com um conteúdo político assim muito marcante e muito profundo. Então, não dá para perder essa oportunidade de ver de graça essas 3 obras-primas num site com qualidade muito boa, né? É uma experiência cinematográfica e tanto que eu recomendo a todo mundo. Nossa, que imagem chocante essa do filme que você descreve, das moças, das mulheres cavando ali no meio de um deserto, realmente. Que chocante. Sensacional. Olha, o Sesc Digital, como o Zanin falou, é super simples. Você entra no sesc.digital, já tem tudo ali disponível, no Cinema em Casa, que é essa hashtag que eles usam, e você encontra os 3 filmes, essas 3 obras-primas. Ai, acabei de perder aqui os nomes. Estava aqui na minha lauda, mas desconectou. Mas tá aqui, olha, Nostalgia da Luz, Botão de Pérola e Cordilheira dos Sonhos, então disponíveis para vocês acompanharem. Zanin, muito obrigada, sempre excelentes dicas. Zanin sempre arrasa fechando a nossa semana aqui. Beijo enorme para você, bom final de semana, até a próxima semana. Beijo e até a próxima semana.